Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Pois é, trazendo aqui mais um comentário no nosso canal Conscientização Social e Política. Nós estamos em um período eleitoral e é muito bom que venhamos a trazer vários comentários, mensagens, ensinando sobre os temas mais relevantes no que diz respeito à gestão pública municipal, a fim de que o eleitor ele faça uma boa escolha no que concerne ao candidato que a partir de janeiro irá gerenciar a máquina pública no município, bem como os recursos públicos, de forma que nós já produzimos vários comentários falando exatamente sobre como age um gestor público municipal em uma gestão moderna, eficiente e que produza os resultados positivos no município. Agora nós estamos em uma nova etapa, trazendo justamente comentários a respeito da Câmara de Vereadores, bem como sobre o mandato parlamentar mirim do vereador. Esses temas que nós abordamos aqui devem servir de bula de orientação, de timoneiro, no sentido de que o eleitor ele faça uma boa escolha do seu candidato a vereador no município. De forma que o nosso objetivo em fazer esses vários comentários é justamente para usar a nossa experiência e o nosso conhecimento a fim de contribuir um pouco para aquelas pessoas que têm contato, que assistem os nossos vídeos, que nos acompanham nas mídias sociais, que também nos acompanham nos grupos do WhatsApp, enfim, as pessoas que têm contato com as nossas matérias. E o tema de hoje nós vamos falar, efetivamente, o que faz um vereador durante o seu mandato, como ele deve proceder para cumprir bem o seu mandato. Esse é o nosso comentário neste momento, levando você a uma reflexão profunda se o candidato hoje a vereador, seja aquele que já está no mandato, ou 2 ou mais, ou o novato, principalmente aqueles que já têm mandatos, se ele tem cumprido ou não o seu papel. Porque as perguntas mais importantes que nós podemos fazer é: o seu vereador que você votou em campanhas passadas, ele tem visitado as comunidades onde ele obteve votos? Porventura, ele tem representado o setor, porque tem vereador que ele de fato
tem mais uma tendência setorial, seja com os agricultores, através de uma associação ou sindicato, seja através de uma associação como a pesca, seja porque ele defende um setor aqui do município como a pecuária, de forma que é muito importante a gente fazer essas perguntas, esses questionamentos ao próprio candidato, quando ele visitar as famílias pedindo voto para um novo mandato. De forma que o candidato, ele precisa cumprir o seu papel institucional dentro do legislativo. Como é que tem procedido o vereador que já tem mandato no que diz respeito a criar projetos e leis para o município? O vereador que você conhece, quantos projetos ele já apresentou na Câmara Municipal? Ele tem fiscalizado as obras do Executivo? Ele tem fiscalizado os serviços no Executivo? Ele tem sido um fiscal em favor do povo, fiscalizando aquilo que faz o prefeito municipal? São questões que colocam em xeque o mandato de muitos daqueles que estão há 2, 3 ou 4, até mais mandatos na Câmara de Vereadores. Nós vamos discutir aqui esse tema, ou esses temas, justamente para que você tire as suas próprias conclusões no candidato a vereador que você vai votar nestas eleições. Mas antes de entrar propriamente no nosso tema de hoje, eu quero pedir, solicitar para que você possa se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, dê o seu like logo abaixo do vídeo. Você também pode deixar o seu comentário. Nós abrimos essa possibilidade, essa opção para você fazer o seu comentário. Como também você que já é membro do nosso canal, você que já é inscrito no nosso canal, deve ativar, eu peço, ative o sininho para que você receba novas notificações das próximas matérias e comentários que nós vamos fazer aqui. Feitas essas solicitações, nós vamos entrar direto no assunto. O que faz ou o que deve fazer o vereador durante o seu mandato? Esta é a questão principal. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, mesmo tendo o dever de, em todas as eleições municipais, votar, escolher o seu candidato a prefeito, bem como a vereador, mas não sabe quais são os deveres, as obrigações, as tarefas, as atividades de um vereador. De forma que esses nossos comentários devem servir para que a pessoa possa refletir, colocar o pensamento para funcionar, se valeu a pena votar em determinado candidato a vereador nas eleições passadas e, principalmente, a partir de agora. É difícil consertar o que passou, mas todo eleitor, todo cidadão tem a responsabilidade em votar no próximo
vereador que a partir de janeiro assumirá mais uma vez ou pela primeira vez o cargo no Legislativo Municipal. Cabe à sociedade, o eleitor, o cidadão de bem, fazer uma reflexão sobre aqueles que se colocam à disposição da sociedade, da população, como pretensos vereadores para a próxima legislatura. Um dos principais papéis ou função do vereador é justamente representar a sociedade municipal. Essa é uma função que a própria legislação brasileira ela dá esse direito de representatividade ao parlamentar mirim quando assume o mandato na Câmara de Vereadores pelos próximos 4 anos. É justamente o cargo, a função de representar a sociedade. Mas, às vezes, tem vereador que ele pensa, porque ele tem uma ideia, pelo seu trabalho durante a campanha, ele tem uma ideia daquelas pessoas que votaram nele. De forma que, às vezes, o determinado vereador, ele representa, por exemplo, um setor da sociedade, e não toda a sociedade. De forma que, assim, pensando que ele só teve o apoio de um determinado setor, então ele passa a ser o representante daquele setor da sociedade. Mas o correto, o certo, o ideal é que o parlamentar ele tenha em mente que o seu cargo, o seu mandato, que é transitório, é de representatividade de todos os cidadãos do município. Não pode fazer acepção de pessoas, não pode discriminar a ninguém e não pode desprezar a ninguém. Até porque existem outras eleições futuras que o vereador ele precisa conquistar cada vez mais votos. Nós temos a convicção de que daqui para frente vai ser muito difícil, cada vez mais difícil, o postulante ou o candidato ele adquirir um novo mandato. Não é nada fácil. A população, o eleitorado está ficando cada vez mais consciente e tudo o que o vereador faz ou deixa de fazer durante o seu mandato, isso vai pesar. Se ele trabalhar bem, cumprir bem o seu mandato, terá novas oportunidades de renovar o seu mandato. Caso contrário, a população que o elegeu para os 4 anos passados pode o rejeitar para a próxima legislatura. Mas uma outra função importante do candidato e principalmente do vereador durante o seu mandato é visitar constantemente as comunidades. Ainda existem comunidades rurais e muitas delas distantes do núcleo municipal, da cidade municipal, da prefeitura municipal. E as demandas e as necessidades destas comunidades, muitas vezes, não chegam ao conhecimento do gestor público municipal. Por isso que, ainda no tempo da Grécia, a designação ou o nome propriamente do vereador era caminho, vereda. E isso pode ser aplicado no dia de hoje, quando
o vereador ele faz uma verdadeira peregrinação, visitando constantemente. Isso tem que ser um hábito do vereador em ir lá na comunidade mais distante, em visitar os bairros em que ele foi mais bem votado, em visitar o comércio para ouvir os comerciantes e as suas demandas, visitar os principais agricultores do município e tomar conhecimento das suas dificuldades, os pecuaristas. Enfim, eu estou falando nessas atividades porque elas são efetivamente uma cultura aqui do nosso município, mas cada município tem os seus setores distintos em que o vereador tem a obrigação, dever, se quiser se manter no mandato, essas visitas constantes, conversando com as famílias. Muitas pessoas, por morarem mais distante da sede do município, da prefeitura municipal, como o edifício próprio da prefeitura, eles não vêm. E muitos não votaram em campanhas passadas no grupo político dominante, têm vergonha de vir à sede do município conversar com os vereadores ou conversar com o próprio gestor público municipal. Mas essas pessoas são cidadãos do município, têm suas demandas, têm suas necessidades. Existem dificuldades na zona rural, por exemplo, passagens molhadas, que se o vereador ele não for lá fazer uma visita à comunidade, como é que ele vai descobrir esse problema que tem lá no Riacho do Mel? Eu estou dando um exemplo aqui, porque tem uma comunidade, um sítio na zona rural por esse nome, o sítio Comunidade do Mel. Mas assim, esse trabalho de visita deve ser permanente, constantemente, não é só durante a campanha eleitoral. Tem candidato que durante a campanha eleitoral vai em todos os lugares, pedir o voto, fazer promessas, enfim. Mas, adiantando um pouco aqui o nosso comentário, uma das funções também primordiais do vereador em seu mandato é como fiscalizador. Isso já acontecia durante o Império Romano. As autoridades romanos, eles criavam essa figura do vereador em toda a extensão onde dominou o Império Romano como fiscal. Ele era um fiscalizador. Ele tanto fiscalizava as fazendas, o comércio, as atividades econômicas, as comunidades rurais, os criadores de animais. Ele tanto visitava e fiscalizava, dando relatórios aos governantes, aos dominantes do povo, como a população também exigia e pedia, solicitava que o vereador ele também fiscalizasse as obras do governo, porque a população pagava tributos, impostos e queria ver resultado da parte do governo em melhorias de estradas, em edificação de escolas, em construções diversas do poder público para lá na ponta atender as demandas e as necessidades da população. Então, esse papel de fiscalizador não pode estar fora do mandato do vereador que cumpre o seu papel de forma legítima. Essa função é exigida por lei. O vereador tem que ser um fiscalizador. Agora a pergunta é, como que o vereador ele vai fazer essa fiscalização ao executivo se ele está devendo até os cabelos da cabeça em termos de submissão ao prefeito municipal? Se ele já vendeu a alma
ao prefeito quando, através do nepotismo, colocou todos os seus familiares na prefeitura municipal. Então não tem como o vereador ele exercer esse papel se ele estiver preso, se for um servo subserviente, um servo escravo do gestor público municipal, do grupo político que domina o município há muito tempo. Não tem como fiscalizar, porque o papel do vereador como fiscalizador é justamente fiscalizar as obras feitas pelo executivo, pelo prefeito, pelo administrador da prefeitura. Porque estas obras, como a edificação, a construção de uma nova escola, a manutenção das escolas já existentes, a fiscalização sobre as obras, sobre os imóveis, se a escola na zona rural, no sítio, por exemplo, Carnaúba, como está a escola municipal lá, será que não vai cair pelas tabelas, como afirmamos aqui no sertão da Paraíba? A fiscalização das obras, quadra de esporte, o campo de futebol, enfim, todo o patrimônio da prefeitura deve ter o olhar fiscalizador do vereador. Aí eu pergunto a você, aqui no nosso município, isso acontece? Você que está assistindo esse vídeo, no seu município, isso acontece? O vereador, ele faz a fiscalização das contas do prefeito, das contas dos secretários, com a ajuda do Tribunal de Contas Estadual? Ele faz isso? Ele pega os dados do Tribunal de Contas Estadual e compara isso fiscalizando o poder público do Executivo no município? Não faz. Então não é um verdadeiro vereador, não cumpre com o seu papel de legislador, de parlamentar. Esse tipo de vereador tem que ser banido da vida pública. Além do mais, esse vereador ele precisa lá na ponta fiscalizar os serviços prestados pelo Executivo à população. Veja a diferença. 3 coisas importantes. Fiscalizar os recursos que entram nos cofres da prefeitura, a aplicabilidade de maneira correta desses recursos, com dados do Tribunal de Contas do Estado. Então, a aplicação em que está sendo aplicado esses recursos. Depois, a fiscalização do patrimônio do município, como está a frota de carro do município. O vereador tem que chegar lá, ver o problema e apontar para o executivo, porque ele não é executor, ele é um legislador, é um parlamentar, mas ele pode ajudar ao executivo, porque o gestor, às vezes ele fica mais na prefeitura e não vê o que acontece lá em um edifício, em um prédio da prefeitura que tem na zona rural. Mas como existem vários vereadores, e aqui no nosso município são 9, existem outros municípios com muito mais, que é uma equipe. Se cada um cuidar do seu setor, ou todos se mobilizarem para fiscalizar as obras, os edifícios, os imóveis, os automóveis, os equipamentos, então haverá a modernidade dos equipamentos, quando necessário a reforma de uma escola, fazer a reforma da escola, em que o vereador vai lá ver o problema e chega no executivo, que tem acesso direto ao prefeito municipal, e apontar o problema e ser resolvido para o benefício da coletividade das comunidades, principalmente as comunidades mais distantes. Mas a fiscalização dos serviços é o vereador visitar as escolas, por exemplo, e conversar com os alunos, conversar com os professores, conversar com os diretores e diretoras das escolas para ouvir
dessas lideranças quais as necessidades em que se pode melhorar a escola Lídia Cabral. Uma visita do vereador para conversar com a diretoria, com os professores. Esse é o serviço do vereador. É procurar o posto municipal de saúde, conversar com os diretores, com a secretária de saúde, visitar os secretários em seus escritórios, em cada secretaria, nas sedes das secretarias, conversar com os secretários, conversar com os funcionários, no centro de saúde, procurar saber como a população está sendo atendida, que deve ser bem atendida, porque todos os profissionais são bem pagos, acreditamos isso, e principalmente os médicos que prestam os serviços no posto de saúde são muito bem pagos para prestar um serviço de qualidade, de primeira qualidade à população. Ir na farmácia popular do município e procurar saber se estão abastecendo bem com todos os medicamentos para atender as demandas da saúde da população. Isso é fiscalizar os serviços prestados à comunidade. O seu vereador que você votou há 4 anos passados está terminando esse mandato. Tem feito isso? Se não fez, por que você vai votar novamente nele? Não tem motivo para reeleger um vereador que não cumpre o seu papel institucional. Ele é pago para exercer essas funções. O vereador não dá expediente todos os dias. São sessões em 15 dias, 2 horas por sessões, 4 horas. Mas se ele exercesse esse papel, ou os papéis que são designados pela legislação, os deveres, as obrigações, porque quando o vereador assume, ele assume assinando um contrato de trabalho por 4 anos e existe uma legislação que determina os seus serviços. Ele pode não dar expediente na Câmara de Vereadores, mas pode trabalhar todos os dias, visitando as comunidades, fiscalizando as obras, os serviços, o patrimônio do município, conversando com as pessoas, sendo um verdadeiro representante, enfim. Mas vamos finalizar esse comentário, que é dizendo o seguinte: o seu vereador, ele tem sugerido novas obras para o município, ou ele é um parasita? Não apresenta propostas, porque ele, repito, não é do executivo, mas como parlamentar mirim, que conhece bem as demandas do município, ele pode chegar diante do prefeito do município, do gestor municipal, e levar as demandas e apresentar sugestões, sugerir novas obras no município para o bem coletivo. O vereador que trabalha bem, ele serve de elo de ligação entre as demandas da população e o poder executivo. Então, a nossa pergunta, muito importante: o que faz o vereador? O seu vereador em quem você vai votar nesta eleição desse ano, ele tem sido um optante no sentido de sugerir novos serviços para atender determinados setores da sociedade, da população do município? Se não tem, tem que mudar a forma de se fazer política e dar a oportunidade a outros que estão cheios de projetos, estão querendo trabalhar, estão querendo exercer as verdadeiras funções de um vereador. Nós estamos em um novo tempo.
em um tempo em que a sociedade muitas vezes conhece essas verdades que nós estamos falando aqui no nosso canal, mas não quer pôr em prática, porque contraria interesses. No entanto, a nossa responsabilidade não é somente conosco mesmo, com os nossos familiares. A nossa responsabilidade é coletiva, é com a totalidade do município, com os cidadãos, com a população, com a gestão pública municipal, no sentido de cobrar os nossos direitos e exercer o nosso direito de cobrar que os vereadores e o gestor público municipal cumpram com os seus deveres. Que você possa refletir sobre essas temáticas que nós estamos abordando aqui para fazer a boa escolha tanto do candidato a prefeito, como também e principalmente é muito importante a composição da Câmara de Vereadores para a próxima legislatura. Não perca essa oportunidade de escolher bem o seu candidato a prefeito e a vereador para a próxima legislatura, para os próximos 4 anos. Finalizamos essa mensagem mais uma vez pedindo a você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe as nossas matérias, compartilhe nas suas mídias sociais, compartilhe nos grupos do WhatsApp, converse com as pessoas a respeito das nossas matérias. Você que está com seu celular e tem acesso às nossas mensagens, mostre aos seus amigos, aos seus companheiros, aos seus conhecidos, mostre aos seus vizinhos, mostre aos seus familiares essas matérias de conscientização social e política. Por fim, ative o sininho. Você que já é inscrito no nosso canal, ative o sininho, tá certo? Para que nas próximas publicações você possa ser avisado de que tem nova matéria no ar, no nosso canal Conscientização Social e Política.